Revista Herói. A revista Herói foi uma revista brasileira criada em 1994 e lançada em dezembro do mesmo ano nas bancas pela Acme Editora, que seria Conrad Editora mais tarde, em parceria com a Nova Sampa. A edição da estreia trazia na capa o desenho animado Os Cavaleiros do Zodíaco, no caso o anime, que havia estreado em setembro de 1994 na extinta TV Manchete e começava a fazer grande sucesso junto ao público infanto-juvenil. Então no vídeo de hoje, como deu para perceber, vamos falar da nostálgica e saudosa revista Herói, que fez muito sucesso nos anos 90, principalmente com Cavaleiro do Zodíaco como carro-chefe. Eu vou trazer aqui alguns vídeos, alguns textos com eu mostrando as minhas revistas que eu ainda tenho hoje em dia. Então deixa seu like, curte, comenta e compartilha por gentileza. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ao canal É Hora de Animes. E sem enrolação, vamos falar da revista Herói, Cavaleiro do Zodíaco e também outros desenhos. A publicação cobria séries de TV, desenhos animados, quadrinhos, cinema, games e outros assuntos correlatados. As matérias apresentavam aos leitores as novidades dessas áreas, relembravam atrações antigas, revelavam bastidores e curiosidades sobre todos esses temas. Ao tratar desses assuntos de forma praticamente inédita num veículo de comunicação de massa, trazendo como carro-chefe a cobertura do universo da cultura pop e navegando no sucesso de Cavaleiros do Zodíaco, a Herói rapidamente se tornou um fenômeno editorial. A publicação da Acme chegou às bancas com o chamado formatinho do mesmo tamanho das revistas da Turma da Mônica e dos quadrinhos da editora Abril da época, justamente para agradar aos jovens leitores, em sua maioria crianças, que também eram fãs da série de animação japonesa que fazia sucesso na TV Manchete. Assim, a edição número 1 teve tiragem de 100 mil exemplares, que se esgotaram rapidamente. Houve mais duas reimpressões desta primeira edição e as vendagens também foram altas. As edições subsequentes, já no ano de 1995, também contaram com tiragens e vendagens muito altas. Veja aqui a minha coleção. Eu não tenho todas as revistas que eu tinha na época, mas algumas com o passar do tempo eu perdi, mas algumas eu consegui guardar e aqui eu vou mostrar algumas delas. Tenho também a primeira edição. Bom galera, aqui está a primeira edição da revista Herói, que eu comprei faz bastante tempo. Até hoje eu me lembro do dia que estava vendendo aqui próximo na banca em uma praça, quando essa praça ainda estava inaugurando. Aí tem aqui ó, Cavaleiro do Zodíaco, olha o valor, R$ 1,95 na época. Tem aqui Seiya, Wolverine, Spawn, Soldado do Inferno e Batman. Tem aqui o carro-chefe era sempre Cavaleiro do Zodíaco, que é o que mais fazia sucesso. Aqui aquela transição da saga de Asgard, que aparecia essa imagem. E aqui tá falando da Guerra Galáctica. Os detalhes aqui, os Cavaleiros do Zodíaco que conhecemos são a moderna de um grupo de jovens que protegiam Atena, a deusa da guerra. Aí fala aqui os Cavaleiros reunidos, Saori, a representação zodiacal dos signos. Aqui a Saori exibe a armadura de ouro e o prêmio máximo, que é a armadura de Sagitário. Mestre Ancião, que treinou o Shiryu de dragão. E aqui várias cenas da primeira edição da revista Herói de Cavaleiro do Zodíaco, aqui a Guerra Galáctica, a explicação do Zodíaco, tudo aqui falando sobre os Cavaleiros de Bronze, aqui também sobre a armadura, fazia bastante sucesso os bonecos aqui, quem lembra desses bonecos de Cavaleiro do Zodíaco? Eu tinha o de Yoga, meu irmão tinha o Shun, tinha também Capricórnio e o Ikki. Mas aqui cenas de Cavaleiro do Zodíaco, aqui já fala de X-Men, de Wolverine, aqui também Dragon Ball, que ainda não tinha estreado no Brasil, a gente não conhecia os personagens, tinha só o Dragon Ball clássico que passava no SBT, que no caso iria passar ainda. Aqui alguns outros animes, Sailor Moon, que também não tinha estreado ainda, Black Kamen Rider, que já era conhecido.
Aqui também falando de Homem-Aranha. Esse aqui também passou na TV Globo. E aqui outros desenhos da Marvel. Batman, o Soldado do Inferno, Spawn. E aqui essa é a primeira edição da Herói, Cavaleiro do Zodíaco. Aqui sempre como carro-chefe. Dragon Ball, tá aqui Gundam, Homem-Aranha, X-Men, Wolverine, entre outros. Essa é a primeira versão da edição da revista Herói, de Cavaleiro do Zodíaco, com Ceia de Pégaso na frente, na capa. Então, com grande sucesso em bancas, os editores da revista decidiram ainda no início de 1995 transformá-la em bissemanal, ou seja, lançado 2 edições por semana da publicação. A popularidade alcançada pela revista Herói gerou a criação de outras publicações. Ainda em 1995, a revista passou a se chamar Herói Gold, com mais páginas e ao mesmo preço de R$ 1,95, como eu mostrei no vídeo. Outros títulos vieram como a Herói Super, Herói Games, Herói Giga, Herói Mini, Herói Kids, entre outras. No ano 2000 foi lançado o site www.heroi.com.br. Bom, galera, fã de animes, aqui eu vou mostrar um pouco da coleção daquelas revistas Herói, lembra? Que a gente comprava na época do auge de Cavaleiro do Zodíaco. Olha essa aqui, o número 51. É o fim dos Cavaleiros. Tem aqui a saga de Poseidon. Isso aqui é relíquia. Eu tinha aqui algumas guardadas. Tinha várias. Tinha praticamente quase toda a coleção. Mas com o passar do tempo, acabei perdendo. Mas aqui, ó, a gente vê um que fazia bastante sucesso na época. Poseidon, a saga de Cavaleiro do Zodíaco. Aqui Mortal Kombat, a Sonya Blade. Aqui outros desenhos, o filme de Street Fighter com Van Damme. Aqui essa personagem da Marvel. Se não me engano é a Escarlate. Deixa eu ver aqui se tem aqui falando dela. Chun-Li, do Street Fighter Victory. Olha aqui, já em primeira mão, quando foi, ó, no dia 10 de abril, estreou no Japão a série de TV Street Fighter 2 Victory. E tava aqui, ó, nessa edição da revista Herói Gold, número 51, a saga final. Que é a saga de Cavaleiros, que na época era final porque não tinha a saga de Poseidon. Desculpa, Poseidon não, a saga de Hades. A saga Inferno e a saga Santuário. Deixa eu ver aqui. É aqui. A Capcom, nesta série, programa iniciado para 26 episódios. No caso, 29. Aqui achava que era 26. Os heróis principais são mostrados em sua juventude. Ryu e Ken. Fei Long estão com 17 anos. Guy com 21. E a gata Chun-Li está com 15 anos. E aqui, já tem aqui em primeira mão. Não tinha nem estreado no Brasil. Pois Street Fighter Victory chegou, isso aqui foi em 95. Ele chegou logo no mesmo ano, se não me engano. Passou junto com Fly, Guerreiras Mágicas e Dragon Ball. O clássico aqui, o Mortal Kombat, que fazia muito sucesso na época. Olha aqui os personagens. Sindel, Shiva, Sonya Blade, o Jax, Sub-Zero. Esse cyborg aqui, esse índio também que tem no filme. Não lembro o nome dele, desse personagem. Aqui, ó, sempre a revista Herói ranqueava os heróis. Os que faziam mais sucesso na época. Que os heróis preferidos dos leitores. Número 1, como sempre, Cavaleiro do Zodíaco. 2, X-Men. Que X-Men também passava na Rede Globo de manhã. Aquele ótimo desenho. Power Ranger, terceiro lugar. Eu acho que Power Ranger fez até mais sucesso que X-Men. Mas aqui tá em terceiro. Batman, Soul Blade, o Tokusatsu, né, que parecia muito com o Spector. A gente vai trazer aqui pro canal também. Superman, Ultraman, Homem-Aranha, Arquivo X, a série em 10º lugar, Jaspion. Jaspion estava em 10º lugar aqui porque, no caso, já tinha feito muito sucesso, já estava saturando já. Porém, o Jaspion, se fosse em outra ocasião, estaria lá em primeiro ou em segundo, junto com Cavaleiros. Aí você vê como aqui a revista da época, os Power Rangers. Esse aqui, os Power Rangers, era um sucesso absurdo. Deixa eu colocar aqui a revista, para filmar melhor. A revista não era especificamente apenas falando de animes, pois Cavaleiros do Zodíaco eram mais conhecidos na época. No auge da revista Herói, não tinha ainda vindo Shurato, nem Samurai Warriors, nem Sailor Moon. Apesar de Sailor Moon também ser matéria da revista. Também Yu Yu Hakusho não tinha sido estreia aqui no Brasil, não tinha estreado. Se tivesse, com certeza,
Yu Yu Hakusho, também Samurai Warrior, Shurato e Sailor Moon seriam capa e também carro-chefe da revista Herói, que também fizeram bastante sucesso. Não o mesmo sucesso de Cavaleiro do Zodíaco, eles tiveram um sucesso um pouco menor, mas também tinham um bom índice de audiência. Na época saia aqui, saia muito, o principal era Cavaleiro do Zodíaco, que saia sempre na capa, aqui ó, os personagens Julian, Poseidon, todos eles, Shiryu, aqui o Silas das bestas que enfrentou o Shun de Andrômeda, e o de Silas, todos os personagens de Krishna, todos esses personagens aqui. Sempre Cavaleiro do Zodíaco era o carro-chefe, que sempre a Herói colocava Cavaleiro. Essa revista, no caso, era a internet que a gente tinha na época. Era onde a gente tinha também bastante spoilers. A maioria das pessoas naquela época não fazia muita questão e não ligava para os famosos spoilers. A gente não tinha medo, a gente tinha todo o conteúdo, a informação dos episódios que ainda vinham a passar. Tinha lá todo o resumo e a resenha. A revista mostrava tudo o que ia acontecer, como se fosse aqueles jornais que falam das novelas, o que vai acontecer. Tinha tudo na revista, a gente lia sem se preocupar do spoiler e de um que ia saber. E o interessante é aqui, essa revista de edição número 18. Aqui, episódios inéditos. A Herói, ela trouxe essa capa, mas na época ninguém tinha conhecimento da saga de Hades, pois no caso teve o desentendimento de Masami Kurumada com a Toei Animation e parou na saga de Poseidon, com 114 episódios. A gente não tinha conhecimento da saga de Hades e a revista Herói traz esta capa aqui inédita que deixou todo mundo confuso na época. Mas por que o Shun está usando esse design, esta roupa? Aqui está o Seiya, o Yogi, o Shiryu e o Shun já com a reencarnação de Hades, com a roupa de Hades, com uma roupa bastante diferente. Então isso intrigou as pessoas na época, deixou todo mundo lá com aquela ansiedade de saber por que o Shun está assim. Aqui também outro desenho da época, foi a sucesso. Olha aqui como era a revista, o formato. Tinha Gasparzinhos, vários, não só animes, né? Vários tipos de desenhos da cultura pop. O Pica-Pau fazia bastante sucesso na época. A Princesa e o Cavaleiro, que é um dos primeiros animes e mangás feito pelo Osamu Tezuka. Ele aqui, Osamu Tezuka, o deus dos quadrinhos. Tem ele aqui, e aqui os Cavaleiros do Zodíaco, já com a capa completa, parte 1. Mas aqui falava apenas da saga das 12 casas. De a luta de Seiya contra a Ioria de Leão. Aqui o sacrifício de Cássio. Isso antes de lançar. Já era um spoiler. Que eu falei aqui que na época o povo não se importava com o spoiler. Não tinha essa ansiedade, essa quebra de perspectiva. O povo lia mesmo aqui. Aqui fala o sacrifício de Cássio. Tinha tudo antecipado. Antes de passar na televisão, ele deixava aqui tudo pra gente ler, como se fosse uma internet, uma pesquisa. E ninguém se importava por estar sabendo antecipadamente, tudo aqui. A revista fazia isso. No caso era outra época. O povo tinha uma mentalidade diferente. Aqui tudo sobre cavaleiros. Aqui já vem falando com o Capitão Gancho. E também aqui, ó, aquelas famosas cartas. Como não tinha rede social, Facebook e outras, a gente tem aqui tudo que o povo escrevia. Será que esse povo ainda se lembra? Vão assistir aqui esse vídeo para ver o que eles escreveram aqui, ó, tudo aqui, ó, cartas das pessoas de São Paulo, Jefferson, Danilo, tudo aqui escrevia e a revista Herói respondia e colocava aqui no Correio Galáctico. Aqui é a Herói Gold. Não, essa aqui é Herói, desculpa. Herói Gold é aqui que vai lançar, que seria essa aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. É a Herói Gold. O que eu tenho ela aqui? Essa aqui é Herói. Um Herói Gold aqui, só que tá sem a capa. Essa Herói Gold que fala sobre os Cavaleiros Deuses. Cadê aqui? Sim, essa aqui, a de Ikki. E essa aqui é uma capa da Herói Gold. Um dos temas mais falados era sempre Cavaleiro do Zodíaco. Sempre ficava início na capa. Sempre na página tinha Cavaleiro do Zodíaco ou Ikki, ou os personagens do anime que também tinha em cena. Como tem essa capa que está aparecendo, essa capa é de um VHS da Batalha de Abel, a lenda dos defensores de Atena. Tinha um VHS que foi lançado aqui no Brasil,
E tinha essa capa que tá aí, com Seiya, Saori, o Shun e o Yoga. O Shiryu e o Ikki também tá aí, só que não aparece. Aí você vê que não falava apenas de Cavaleiro Zodíaco, falava de Street Fighter, do jogo e também do desenho animado aqui. Aí Chun-Li aparece que é o Street Fighter The Movie, de 1995, que é um longa-metragem de animação de 90 minutos que passou aqui no Brasil, no cinema. Conta a história de Ryu peregrinando, enfrentando vários lutadores até encontrar Ken Master para lutar. E você vê, tinha a revista Anime X e Anime Do na época também, nos anos 2000, que era só focada em animes. Eu tinha bastante dessas revistas, porém com o tempo eu perdi, mas eu consegui ainda guardar essas revistas, umas poucas, da revista Herói, que é a Herói e a Herói Gold, e sempre com Cavaleiro Zodíaco na capa. Mas também o universo da Marvel e da Comics também sempre era falado aqui nessas revistas, também como X-Men, os Power Rangers e outros tokusatsu, Jaspion, Jiraiya, Giban, os Flashman, Maskman, tudo isso tinha aqui nessa revista da Herói. Era o grande sucesso da época e todo mundo ficava ansioso para o final do mês para poder lançar, ter o lançamento e verificar a revista, ler, ver as imagens, as figurinhas e também ler. Eu mesmo naquela época, quando era criança, eu nem me preocupava muito em ler essas revistas. Meus amigos, no caso, pediam emprestado e liam. Eu gostava mais das figuras e dos temas principais. Principalmente eu comprava a revista por causa desse grande sucesso dos Cavaleiros Zodíaco, que era o que me motivava a comprar essa revista Herói. Se não fosse por Cavaleiro Zodíaco, eu nem comprava. Por isso que a thumbnail dessas revistas, no caso, era sempre com Cavaleiro Zodíaco. A thumbnail da época era a capa da revista. O clickbait, no caso, a motivação para a gente comprar a revista, era sempre dos Cavaleiros Zodíaco, como você vê aí. Na capa, de novo, o Saga de Gêmeos, Alimu, Aldebaran, sempre focando em Cavaleiro Zodíaco. Aí Seiya na capa, todas as capas tinham Cavaleiro Zodíaco. Aí o longa-metragem OVA, longa-metragem não, OVA, a Saint Seiya, o Santo Guerreiro, que eles enfrentam a deusa Ares. Tudo aí que a gente tinha na época, e Power Ranger também. Power Ranger fazia muito sucesso, semelhante a Cavaleiro Zodíaco na TV Globo. Também passava, junto com X-Men, que era outro que fazia também bastante sucesso. Como também os jogos do Super Nintendo, o Mortal Kombat, o Super Mario Bros., o Donkey Kong e Street Fighter também faziam bastante sucesso, junto com os jogos de briga de rua, como Final Fight, dentre outros. E aí os X-Men e Power Ranger. O Power Ranger verde, interpretado pelo grande Jason David Frank, né? Felizmente não está mais aqui com a gente. Aqui ele, Tommy e o Jason, todos aqui os bonecos de massa. Aqui é o OVA Saint Seiya, a deusa Ares. Tem aquele Jaor, ele acaba enfrentando o Ikki e o Seiya, ele vence os dois. Ele vence o Ikki de Fênix e o Seiya naquela batalha. Um ótimo cavaleiro de prata que tem aquele poder choque mega atômico de meteoros. Essa revista aqui tá sem capa, da Herói, sem capa. Olha aqui, como é que a gente tem aqui? Olha o grande Speed Racer, primeiro anime que passou aqui no Brasil, se eu não me engano, dos anos 70. O Homem de Aço, Superman, Batman, Ferrinho de Arioto. Esse desenho aqui não lembro. Esse aqui é um de moto, tem até um jogo do Super Nintendo deles, um Animaniacs. Quem lembra desse desenho aqui? Passava na Globo, interessante. Aqui é Gasparzinho, outra minha camarada. Looney Tunes, tinha até o jogo de basquete. E esse desenho aqui, não sei se ele passou na Globo, na TV aberta. Se você conhece, sabe onde ele passou, deixa aqui nos comentários. Não lembro onde ele passou esse desenho. Esse daqui não lembro, muito menos. Vamos aqui passando. Superman, desenho do Superman. Esse aqui também antigo, para a época. Aqui é as cartas que o povo escrevia. Olha que interessante. Tem aqui o povo. Renata G, de Fortaleza, Ceará. Não tinha internet naquela época, não tinha redes sociais, então o povo escrevia aqui. Outro também até eu encontrei aqui mangás de Dragon Ball e Yu Yu Hakusho. Tinha aqui algumas coleções do mangá de Yu Yu Hakusho e Dragon Ball, mas não tinha completa. Tenho aqui, eu vou mostrar o de Dragon Ball. Antigo de Dragon Ball, de Akira Toriyama. Aqui começa, tem aqui
propaganda de camiseta. Começa de trás pra frente. Aqui na época tinha o Band Kids, quem lembra? Aí tem aqui a Renata Sayuri, a Kira. Tinha aqui todos. Eu tinha mais mangás de Dragon Ball, mas com o tempo eu acabei perdendo em arrumação, de mudança. Mas tá aqui, ó, Goku na primeira cena de Dragon Ball. Aquele mangá antigo. Só de Dragon Ball. Bulma, Goku. Aqui, ó, tudo passando aqui quando antes mesmo, no início, nos primórdios, quando o Goku conhece o Bulma, a Bulma. Aí se conhecem. Tudo aqui, ó. Tudo, olha a capa aqui. Aqui é a parte de trás, aqui é a parte da frente. Mangá, deixa eu ver se tem um valor aqui. Qual era o valor? Tem R$3,50 na época. R$3,50. Esse maravilhoso anime, o mangá do Dragon Ball. Tem até outros mangás, no caso, tinha do Hanma. Eu creio que é do Hanma, mas deixa eu ver se eu vou procurar para mostrar aqui também. Do anime Ranma 6. Aqui é a parte de Oolong, tudo aqui. Dragon Ball, Mestre Kami, todas as cenas. Aquela famosa cena que Bulma é enganada por Mestre Kami. Deixa eu ver se tem aqui no mangá aquela cena. Vamos procurar aqui. Não sei se é antes ou se é depois. Não, acho que é depois. Passando pra cá. Aqui aquela famosa cena que o Mestre Kami pede para ver a calcinha da Bulma. E quando ela levanta, ela não sabia que estava sem a peça íntima. E acaba aqui mostrando o Mestre Kami acaba enrolando a Bulma. Vamos aqui falando aqui. A tartaruga, todos eles aqui. Ela consegue a esfera do dragão. Ela vai acabar mostrando novamente. Um mangá com bastante comédia. Dragon Ball. Aqui a capa. Tudo aqui sobre Dragon Ball. Então você observa o sucesso também desses três animes. Cavaleiro do Zodíaco. Infelizmente eu nunca comprei o mangá de Cavaleiro do Zodíaco. Não tenho. Eu vi e li algumas coisas, mas não li completo pela internet. Mas também tem o de Yu Yu Hakusho e Dragon Ball. O Yu Yu Hakusho tem algumas edições que eu também li o mangá e assisti o anime de Yu Yu Hakusho. A primeira edição, no caso, o volume 1 de Yu Yu Hakusho, eu tenho aqui, vou mostrar agora nesse vídeo. O mangá de Yu Yu Hakusho, o volume 1 primeiro de Yu Yu Hakusho, que a gente tem também como relíquia aqui, ó. Aqui, Yu Yu Hakusho, o fantasma brincalhão. Aqui fala sobre a ressurreição. Primeiro tema da morte de Yusuke Urameshi e até onde ele ressuscita. Aqui essas partes aqui que tem aqui não tem no anime. Muito que tem aqui no anime pulou, foi cortado. Eles deram um salto e não passou essas partes aqui. Que o Yusuke, no caso, tem várias missões. Ele passa por várias missões do teste da ressurreição para poder testar seu caráter. Tem esse menino aqui que tem a questão do cachorrinho. Faz tempo que eu li aqui esse mangá. Eu tenho ele aqui ainda. Faz um bom tempo que eu li. Eu não estou lembrado do mangá de Hakusho exatamente. Aqui a ressurreição. Vai até esse capítulo da ressurreição da Botan. No mangá eles já pulam logo e vão logo para a parte de Kurama, Riei. Parte de Lan, torneio de Genkai. Parte contra as quatro bestas. Suzaku, Byakuno, Zeru e o Genbu. Que Kurama enfrenta. Kurama, Kuwabara, Riei e o Suki. Onde eles são introduzidos na história. Mas aqui nesse mangá tem todo o início do Yu Yu Hakusho. Aqui o Suki, onde ele vai para o inferno. E tem esse garoto aqui. Ele tem que ajudar. Tem uma história aqui de uma garota que tá, o espírito dela, a alma está vagando. História de... Porém é sempre bom ter essas coleções das revistas que marcaram a nossa infância. Tem aquele sabor da nostalgia e do saudosismo, de lembrar os bons momentos de nossa vida. Quando a gente assistia esses animes na TV aberta, Cavaleiro do Zodíaco, Sailor Moon, Shurato, Samurai Warriors, Samurai X, Yu Yu Hakusho, Fly, que é o Dragon Quest, Dragon Ball, Guerreiras Mágicas de Rei Art, Street Fighter, dentre outros animes e desenhos americanos também que passaram na TV aberta. Essas revistas aqui marcaram época e fazia muito sucesso na época. Hoje não faria tanto porque tem a internet. Tudo a gente pode pesquisar utilizando a ferramenta da internet, mas antes tinha bastante esse questão de esperar e aguardar para o final do mês
ter a revista, a gente poder comprar na banca, a revista de Cavaleiro do Zodíaco e também os mangás. Eu tinha também a coleção do Ranma 6. Eu hoje em dia vou ter que procurar para trazer aqui um vídeo e mostrar, ou nos shorts, nos vídeos shorts aqui do YouTube eu vou mostrar algum mangá do Ranma 6 que lançava nos anos 2000. Esse aí é tudo de Hakusho. Esse que está passando aí é o Torneio das Trevas. Tinha as famosas revistas que trazia os Cavaleiros de Ouro na capa e falava também sobre esses Cavaleiros de Atena, que são os preferidos. E aqui a revista Heróis número 13, falando dos Cavaleiros de Ouro, que muitos fãs de Cavaleiros do Zodíaco mais gostam, é o assunto dos Cavaleiros de Ouro, que são os preferidos. O poder supremo de Touro, Câncer, Áries e Gêmeos. Aldebaran, Máscara da Morte, Mu e Saga. Também tem um cano, né? Então, queridos otakus, chegamos aqui ao final do vídeo. Esse vídeo foi mais sobre a questão de nostalgia e saudosismo. Falamos um pouco sobre a gloriosa revista Herói, que fazia muito sucesso na época com o Cavaleiro do Zodíaco, esse estrondoso sucesso desse maravilhoso anime, Cavaleiro do Zodíaco, certo? Então, se você gostou da nostalgia e do saudosismo da revista Herói, deixa aqui nos comentários se você tinha coleção, se você tem, qual é a edição que você tem ainda, o número, você coloca aqui nos comentários se tem algum mangá, se você tem esse mangá de Yu Yu Hakusho, o volume 1 e também o volume 1 de Dragon Ball, você deixa aqui nos comentários também sobre a revista Herói e também outras revistas da época, como Anime X e outra Anime Do, que também lançava na época nos anos 2000, que era o foco só em animes, certo? Então, se gostou, deixa o like, curte, comenta e compartilha, ok? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.